também diretora de diaconato, falando para nós acerca do que aconteceu na vida dela. É importante porque, de repente, você está nos vendo também, através da internet, daqui a um pouquinho a gente vai postar esse culto, ou você vai ouvir isso aqui outras vezes para aguçar a sua fé, porque muitas vezes há uma profecia sobre a vida da gente e a gente passa de largo, isto é, a gente não dá atenção àquilo que Deus está fazendo. Outro dia nós recebemos aqui a pastora Aline Moraes e ela liberou alguns milagres, ela deixou aqui algumas palavras de profecia, e uma delas foi de que se você tem um problema parado na justiça, ele será resolvido nos próximos dias. A irmã Isabel contou para mim hoje, ela disse assim que tomou posse daquela palavra, ela estava com a situação na justiça lá travada há muito tempo, e ela falou assim, esta palavra é para mim. Amém, igreja? Nós precisamos entender isso. Quando a palavra ela é para a gente, quando Deus vem liberar uma palavra de vitória para a nossa vida, porque senão a palavra ela vem e nós deixamos essa palavra passar. Então eu quero dizer para você que hoje a irmã Isabel testemunhou e eu estou repassando para você, dando o nome para que você saiba, Deus está trabalhando. Agora eu e você, nós precisamos entender a palavra liberada para a nossa vida, tomarmos posse dela, amém? Então que nós possamos entender isso e compreender aquilo que Deus ele está fazendo em nossa vida. Isso é só o início do que Deus tem preparado para nós nessa noite. Eu tenho convicção no meu coração que tem uma palavra revelada para a sua vida hoje, amém? Nós vamos ouvir mais uma canção e na sequência nós vamos ouvir a ministração da palavra de Deus. Foque o seu pensamento em Deus, deixa Deus agir na sua vida, amém?
valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Adore a Ele, igreja. Eleve o seu pensamento. Adore esse Deus, igreja. Aleluia. Ele se faz presente neste lugar. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade aqui. Aleluia. Infinito e ousado amor de Deus. Adore a Ele. Oh, que Adore Ele por esse deixa amor. as 99 Ele te só ama, pra igreja. me encontrar. Ele te ama. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Quem crê que o Senhor, Ele se faz presente neste lugar, nessa noite? Quem é sensível é capaz de sentir a presença do Espírito Santo neste lugar. Adore a Ele, igreja. Ele está aqui só para te encontrar nessa noite. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Aplauda esse Deus. Aplauda o Deus Todo-Poderoso, o único digno de receber o louvor, a adoração nessa noite. Adore a Ele porque Ele se faz presente nessa casa, neste lugar, neste ambiente, igreja. Aleluias. Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Quão maravilhoso é a presença de Deus na nossa vida. O Senhor, Ele se alegra de você ter saído da sua casa e estar aqui, buscando a face dEle. Amém? Que Deus os abençoe
e que hoje vocês venham ouvir algo da parte de Deus. Abra sua Bíblia comigo em João 5, a partir do verso 1. Abra sua Bíblia dando glória a Deus, agradecendo ao Senhor a oportunidade que você tem de abrir a sua Bíblia, porque um dia isso nos será tirado. E hoje sim nós podemos abrir a nossa Bíblia. Então também abra a sua boca e agradeça, louve e exalte ao Senhor. João 5, verso 1, todos achou? Amém. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Coloque a sua Bíblia no banco, sua mão na altura do coração. Deus querido, Deus amado, Espírito Santo de Deus, a palavra que o Senhor revelou ao meu coração, que o Senhor venha revelar à tua igreja, que eu diminua e o Senhor cresça, porque tudo que for falado, tudo que for feito, seja para a glória do teu santo nome. Amém, aleluia. Podei-vos assentar, igreja. Queridos, eu vou dar uma introdução bem rápida sobre o tanque de Betesda. Jerusalém tinha, por ano, se comemorava 7 festas anuais, onde todos os judeus, eles subiam para o templo e se reuniam ali 7 vezes por ano, para celebrar ao Senhor. Jerusalém, o templo de Jerusalém tinha 12 portas. Mas o tanque de Betesda, ele ficava exatamente na porta das ovelhas. Por que se chamava porta das ovelhas? Porque era por esta porta que entrava o sacrifício das ovelhas, onde as ovelhas eram levadas a sacrifício a Deus. Então, aquela porta era a porta que os enfermos, os coxos, cegos, aleijados, poderiam ficar mais próximos. Era a única porta a qual eles poderiam ficar, porque dá-se a entender que, por aquela porta, já se entrava animais para o sacrifício. Então, ela já não era uma porta tão ansiada. Então, ali os doentes, os enfermos, podiam ficar. Mas o tanque de Betesda, ele ficava ali justamente para quê? Quando os judeus, de longe, de tantos lugares, desciam para as festas, eles pudessem se lavar, se purificar, para entrar no templo. E ali ficavam os doentes. Imagina a cena, igreja. As pessoas, as famílias, trazendo os seus enfermos, trazendo os doentes e deixando lá, naquele lugar, porque a tradição daquela época não permitia
que os doentes e enfermos entrassem no templo. Uma prova disso é aquele coxo, aquele aleijado que ficava na porta onde Pedro o curou. Os doentes não entravam no templo. Aí, queridos, entra uma coisa assim no meu coração, sabe? Como assim não podia entrar? Eu considero a igreja hoje um tanque de Betesda. Igreja é um hospital. A igreja é o lugar onde as pessoas imperfeitas, pecadoras, as pessoas que esperam, buscam um milagre, elas estão. Todos nós, queridos, precisamos de algo da parte do Senhor. Claro que nós viemos aqui adorar a Ele, engrandecer o nome dEle, mas todos nós precisamos de algo da parte dEle. Então, se nós precisamos de algo da parte dEle, aqui é o lugar de se buscar. Aqui é o lugar onde a esperança nasce no nosso coração. A igreja é um hospital. Betesda quer dizer casa de misericórdia. E eu dou este mesmo nome para a igreja do Senhor. Aqui é o local, a casa de misericórdia, aonde uma mãe aflita entra, aonde um enfermo entra, aonde um drogado pode entrar, porque aqui há a libertação, a cura, porque aqui o Espírito de Deus habita. Amém? Mas coloca para mim o verso 4, por favor. Dizia-se naquela época que aquele tanque, quando a água era agitada, era um anjo que descia e agitava aquela água. Verso 4. Tá? Oh, glória. Aleluia. Queridos, eu queria mostrar algo para você. Eu não sei a sua Bíblia, mas as versões mais antigas, tinha uma aqui no escritório que tem. Esse verso 4 vai ter um colchete. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas foi algo que Deus ele trouxe ao meu coração. Esse colchete, ele vai nos dizer o seguinte. Em um texto, esse colchete ele pode dizer, a citação não está original. Esse colchete aqui, talvez a sua Bíblia não tenha. Está no início e no fim desse verso. Mas tem Bíblias como essa aqui que eu estou, que tem. Confere na sua Bíblia. As versões mais antigas, algumas vão ter. Esse colchete, ele significa que a citação não está original, ou seja, essa citação, esse texto não está claro. Coloca-se esse colchete para esclarecer. Então, pode-se dizer que a Bíblia, na sua versão original, não confirma isso como um fato real. Então, pode-se dizer que isso talvez seria uma crença da época. Queridos, a Bíblia não vai afirmar que o anjo descia, movia as águas e as pessoas eram curadas. Por isso tem esse colchete. Porque não é algo concreto que pode se afirmar. Então, a gente tem que pesquisar um pouco mais para a gente poder entender. Mas, indiferente disso, é só algo para vocês entender. Aquele homem, ele estava ali há 38 anos, porque existia ali uma crença de que o anjo descia, movia as águas. Ele estava ali à espera de um milagre. 38 anos não são 38 dias, igreja. É muito tempo. É muita coisa. Mas ele estava ali. A Bíblia não fala o seu nome, a Bíblia não fala como ele chegava até aquele tanque, se ele morava ali, ou se algum parente levava, ia embora, deixava ele ali, buscava. A Bíblia não relata isso. A Bíblia só nos relata que aquele homem estava ali há 38 anos.
Aí vem uma pergunta para você, queridos. Há quanto tempo você está esperando o seu milagre? Há quanto tempo você está esperando uma bênção de Deus, a qual você ainda não alcançou? Talvez o seu milagre ele tem nome. Talvez o seu milagre seja a cura. Talvez o seu milagre seja a libertação do seu marido, do seu filho. Talvez o seu milagre seja a compra da casa própria. Talvez o seu milagre seja a cura da sua alma, da sua mente. Talvez o seu milagre se chame ter um filho, ter uma família. Eu não sei o que é, mas o Senhor, Ele sabe. Aquele homem estava ali 38 anos esperando por um milagre. E muitos de nós somos assim. Nós estamos à espera de algo da parte do Senhor. Mas, igreja, algo acontece com aquele homem naquele dia. Jesus, ele chega naquele tanque. Jesus, ele entra ali no tanque de Betesda. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus vê aquele homem naquelas condições. E Jesus olha para aquele homem e faz uma pergunta um pouco sem cabimento, vamos dizer assim. Queres ficar são? Queres ficar curado? Jesus faz essa pergunta para aquele homem que está há 38 anos acamado, esperando um anjo descer para agitar as águas, e além disso, ele espera alguém que o coloque no tanque. E Jesus pergunta se ele quer ficar são, se ele quer ficar curado. Por que Jesus faz essa pergunta, igreja? Jesus faz essa pergunta para ativar a fé daquele homem. Assim como Ele faz com nós, Jesus, Ele quer ativar a nossa fé. Ele quer que tenhamos certeza do que queremos. Porque Ele tem certeza. Ele sabe quem Ele é. Mas muitas vezes nós não sabemos nem o que pedimos. Por isso que Ele ativa a fé das pessoas. E em inúmeras passagens nós vamos ver que o Senhor faz essa pergunta. Queres ser curado? Não é verdade? Sabe, Jesus, ele está perto. Muitas vezes Jesus, ele está tão perto. E nós não percebemos que Jesus, ele está perto. Sabe por que nós não percebemos que Jesus, ele está perto? Porque nós queremos ver ele em resplendor de glória. Nós queremos ver ele com aquela luz brilhando igual o sol. Mas se em Êxodo 33, 20 vai nos dizer que se nós contemplarmos a glória de Deus, nós não suportamos. Quem aqui consegue olhar para o sol meio-dia e ficar olhando para ele? Ninguém consegue, igreja. Assim é a glória do Senhor, muito, muito maior do que isso. E as pessoas estão esperando ver Jesus dessa forma, ver Jesus em resplendor de glória. E Ele se fez carne e habitou entre nós, para que assim pudéssemos ver a glória dEle ser manifestada através dos milagres que Ele operou. Então nós não precisamos esperar Jesus num resplendor, descendo, subindo. Não, igreja. Jesus, Ele está mais perto do que você pensa. Assim como Ele chegou no tanque de Betesda, Ele se faz presente aqui hoje. Ele faz essa mesma pergunta para você e para mim. O que queres que eu te faça? Será que você tem certeza do que você quer? Talvez se Jesus te perguntasse isso hoje, quantas coisas você não pediria a Jesus agora? Mas Jesus, Ele se faz presente. Ele está neste lugar. Mas nós chegamos aqui
nós oramos, né, na abertura, nós louvamos ao Senhor, nós engrandecemos o seu nome. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa necessidade não muda a condição de quem Ele é. Nós temos que chegar diante dEle, sabendo que Ele é digno de glória. Nós não podemos colocar as nossas necessidades acima de quem Ele é. Ele é Deus, Ele está acima de tudo e de todos. E Jesus pergunta para aquele homem: queres ficar são? E aquele homem vai responder, talvez como muitos de nós iríamos responder. Aquele homem começa a explicar para Jesus a situação dele. Ele começa a dizer para Jesus: Senhor, quando as águas são agitadas, não tem ninguém que me carregue. Quando eu consigo, alguém desce antes de mim. E ele começa a explicar. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Que aquele homem, ele tinha a sua esperança depositada em homens. Ele necessitava que um homem, uma pessoa, o colocasse no tanque. E Jesus vem nos ensinar que quando Ele chega, nós não precisamos mais depender dos homens. Nós temos que entender que aquele aleijado, acamado, estava falando com o maior homem que já pisou na face da terra. Mas ele não entendia isso. Talvez naquele momento ele pensasse que aquele homem que falava com ele, que era Jesus, iria pegar ele e colocar lá. Ele pensou: nossa, é agora que as águas vão ser agitadas e esse homem aqui vai me colocar lá. Nós temos que tirar a nossa esperança de homens. Claro que nós precisamos sim uns dos outros. Não estou dizendo isso. Nós precisamos uns dos outros, de se ajudar, claro. Mas antes, querido, de você confiar tanto nos homens ou em você mesmo, você tem que acreditar que Ele é superior a isso. Que Ele está acima disso. Porque tem muita gente que vai arrumar um emprego. Ah, mas é porque eu tenho um conhecido lá dentro, entendeu? Ele vai me dar uma moral. Isso é confiar em homens. Talvez essa pessoa nem fala. Quando eu colocar o meu pé, a porta vai se abrir. Porque a porta que Jesus abre, o homem não fecha. Mas a gente sempre quer colocar a nossa confiança em homens. Ah, mas o fulano, o pastor falou que vai me ajudar. O pastor Manuel vai me ajudar. Em oração. A única coisa que ele pode ajudar muitas vezes é em oração. Porque ele é um ser humano como eu, como você. Então, a gente fica querendo colocar nossa esperança em homens. Nós somos aleijados espiritualmente falando, como ele. E muitas vezes nós estamos aí há 38 anos esperando um milagre, porque muitas vezes a nossa esperança está em homens, no que o homem pode fazer. O homem te decepciona. O homem é falho, mas ele não. Ele não é falho. Ele não falha. Entenda isso, igreja. Não deposite a sua fé maior em homens. Sim, tenha amigos, tenha pessoas para a qual você tenha como contar. Mas, acima disso, tenha a sua fé voltada para o Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo, o único que pode fazer o milagre acontecer na sua vida. Mas, queridos, a Bíblia também vai nos dizer que ali havia uma multidão de enfermos. Uma multidão de enfermos. Muitos. Multidão é muita gente.
mas Jesus, ele te vê em meio à multidão. É difícil quando você olha, né? E você fica procurando, cadê a Amanda, gente? Não estou vendo. É difícil. Mas Jesus, quando ele chega, ele te vê. Ele olha exclusivamente para você. Ele se achega até aonde você está. Depois que o Senhor, ele te vê, ninguém te apaga. Por isso que a nossa confiança tem que estar pautada em Deus. Porque quando ele te vê, ninguém mais te esconde. Quando Jesus, ele vem cumprir o que ele tem na sua vida, o homem não é capaz de impedir. Acredite nisso, igreja. Ele é o único que pode fazer. E Jesus, ele olha para aquele homem que ficou ali falando, explicando, que ninguém colocava ele lá no tanque, lamentando. E Jesus simplesmente olha para ele e diz: levanta, toma a tua cama e anda. E aquele homem se sentiu curado. E aquele homem levantou, pegou a sua cama, colocou nas costas e andou. Precisou dele entrar no tanque, igreja? Precisou de um anjo descer e agitar as águas? Não, igreja. Só precisou ter fé. Só precisou acreditar. Porque aquele homem não estava lamentando, igreja. Quando Jesus fala para ele, ele poderia simplesmente falar: não, o anjo não desceu, as águas não foram agitadas. Como assim? Levanta, toma a cama e anda. Não, mas ele teve fé. Ele levantou, pegou a cama e andou, com a cama nas costas. Isso é um ato de fé, igreja. Nem o nome de Jesus ele sabia, porque mais abaixo, se você continuar lendo o texto, você vai ver que nem o nome de Jesus, quando perguntaram para ele, ele sabia. Porque aquele dia era sábado, e a tradição dizia que sábado não poderia fazer nada. No sábado era proibido mudar as coisas da ordem normal. Essa é a tradição. E aqueles fariseus perguntam para aquele homem: quem te mandou carregar a sua cama? E ele não sabia sequer dizer quem tinha feito, porque ele entendia que aquele que mandou ele tomar aquela cama e carregar, também mandou ele obedecer. E ele pegou a cama e andou com ela por obediência àquele que operou o seu milagre. E ele andou com aquela cama. E hoje ele se faz presente neste lugar. Hoje ele está aqui perguntando para mim e para você: o que queres que eu te faça? Ele está te perguntando nessa noite. Sabe o que Jesus quer fazer com você hoje? Ele quer que você carregue o seu milagre. Ele quer que você pegue o seu milagre, coloque nas suas costas e ande com o seu milagre. Mas para isso, igreja, você precisa usar a sua fé. Você precisa ativar a sua fé. Você precisa entender quem Ele é de verdade. Em João 21, 25, vai nos dizer assim. João vai nos dizer desta forma. Vou ler pausadamente para você entender. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem.
E ele termina dizendo amém. Tantos milagres Jesus operou, que se os discípulos fossem escrever, não caberiam em livros. Essa é a mensagem de João. Isso ele escreve com toda a convicção de que Jesus operou inúmeros e inúmeros milagres. Aí eu vou te perguntar, igreja, por que o seu milagre ainda não aconteceu? Porque nós temos que ativar a nossa fé. Nós temos que ser persistentes. Foram 38 anos ali acamado, esperando um milagre. 38 anos, igreja, esperando por um anjo. Quantos de nós estamos esperando o movimento das águas ou algo acontecer? Nós colocamos a nossa esperança, a nossa fé em tantas outras coisas e nos esquecemos de ativar a nossa fé de verdade, de movimentar a fé que tem no nosso coração. Então eu vim aqui hoje, nessa noite, te dizer, ative a sua fé. Só Jesus pode fazer por você. Só Jesus pode entregar esse milagre para você. Coloque sobre os seus pés, igreja. Eu não vou estender, porque eu acho que foi bem claro o que o Espírito, ele revelou nessa noite. Então você tem que entender que o Senhor Jesus, ele não precisa de grandes movimentos, ele não precisa de grandes coisas para operar. Igreja, Jesus poderia ou não poderia balançar aquelas águas naquele dia que ele estava ali? Ele poderia, igreja, estender a mão e balançar aquelas águas. Mas Jesus, ele não faz isso. Jesus, ele não precisa desse movimento. Ele só precisa que você tenha fé, que você ative a sua fé, que você entenda que só Ele pode fazer o teu milagre acontecer. Só Ele pode operar aquilo que o homem não pode. Ele pode todas as coisas. Feche os seus olhos. Coloque a mão na altura do seu coração. Aleluia. O operador não está aí, não? Aleluia. Glória a Deus. Deus querido, Deus amado. Nessa noite, a Tua palavra, ó Pai, nos revela. Ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor se faz presente neste lugar. Nós cremos, ó Deus, no milagre da parte do Senhor. Então, nesse momento, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha ativar a fé dessas pessoas, que o Senhor venha ativar o coração dessas pessoas, que elas possam entender que só Jesus pode entregar o nosso milagre, que só Jesus pode transformar a nossa situação, só Jesus pode mudar as circunstâncias a qual nos encontramos. Oh Deus poderoso, oh Deus querido, aquele homem, ó Pai, se encontrava 38 anos naquela condição. Eu não sei, ó Pai, há quantos anos esse irmão, ó Pai, está buscando por um milagre. Eu não sei quantos dias, quantas horas, ó Pai, mas o Senhor sabe. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que Jesus, quando Ele chegou ali, Ele viu aquele homem. E o Senhor, Ele nos vê nessa noite. O Senhor está te vendo. Comece a clamar, igreja. Abra a sua boca e busque esse milagre que você quer. Fale para Ele.
Ele está te vendo nessa noite. E Ele sabe do que você precisa. Ele te conhece. Ele sabe aonde Ele precisa operar na sua vida. E Ele é poderoso para fazer este milagre acontecer. Então você tem que ativar a sua fé e acreditar que Jesus não precisa fazer grandes movimentos para te entregar a sua bênção. Ele não precisa de grandes coisas para te entregar. Então tire a sua esperança do homem e comece a colocar a sua esperança, a sua fé em Jesus. Entenda isso nessa noite, que só Ele pode te entregar esse milagre que você tanto busca. Amém, igreja? Creia, acredite que Jesus, Ele pode te entregar o seu milagre. Ele é poderoso, infinitamente mais, para fazer coisas que você não imagina. Talvez, igreja, você já desistiu desse milagre. Você já colocou no seu coração, não tem mais jeito. Não tem como. Mas o Senhor, Ele pode transformar esse choro em alegria. Ele pode libertar essa pessoa que você está pensando. Ele pode transformar a sua vida. Talvez você está aí dizendo, para mim não tem mais jeito. Foram 38 anos. Talvez aquele homem já tinha desistido. Não importa o tempo que você está esperando. Ative a sua fé nessa noite, para que o seu milagre, ele seja liberado para você. Para que aquilo que você quer, aquilo que você busca, venha para você, mas através de Jesus. Porque só Ele pode fazer. Amém, igreja? Aplauda esse Deus. Volte para a sua casa com a sua fé renovada, acreditando que hoje você está carregando o seu milagre nas suas costas. Carregue o seu milagre. Amém, igreja? Vamos receber a coreografia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Ministério Gospel Dance agradece o convite, tá? Pastor Elmes mandou um abraço, tá bom? E eu queria fazer uma pergunta hoje para vocês. Quantos aqui ainda têm a fé que o Senhor Jesus Cristo vai voltar e Ele vai buscar a sua igreja? Ele vem, toda dor, toda aflição, tudo que nos causa dor, que traz sofrimento, tudo isso vai passar. Porque Jesus, Ele vai voltar, amém? E Ele vai buscar a sua igreja. Aleluia, amém? És adorado entre nós, tão desejado aqui.
Aleluia. Será que você pode aplaudir mais forte o Messias e ele vem nos buscar? Aleluia.